Chegamos. Idosos do Beirão reclamam da falta de condições de alojamento e da alimentação deficiente. O governador de Luanda visitou hoje o lar de acolhimento. Várias obras do projeto integrado de intervenção nos municípios em Luanda e em Cabinda estão por concluir. Veja na reportagem da semana. A secretária-geral da OMA pede mais dignidade e menos discriminação à liderança feminina e mais respeito também pelas mulheres líderes à figura masculina. Estados Unidos da América sancionam o ministro ruandês por suposto envolvimento no conflito no leste da RDC. Criança é esquecida num pátio na escola por 4 horas no Brasil, sob o sol intenso, e apresenta queimaduras. Sexta-feira, 21 de fevereiro, dia da língua materna, o Abanga Kiambote. Olá, boa noite. 174 casas ficaram inundadas e mais de 800 famílias ficaram sem onde morar em consequência da última chuva que caiu sobre a cidade de Cabinda. O processo de realojamento destas famílias vítimas da enxurrada, gizado pela administração municipal, já está em andamento. A chuva que se abateu sobre a cidade de Cabinda causou estragos enormes a muitas famílias. 174 casas ficaram inundadas, 870 famílias ficaram desalojadas, vias intransitáveis, abertura das ravinas e muito lixo nas valas de drenagem. Neste momento, os bairros mais afetados são Lombo Lombo, 1º de Maio, Chueca, Povo Grande e a luta continua. Os moradores, em situação de aflição, pedem ajuda às autoridades na solução do problema. Está esse buraco. O bairro em si também a vala. Estamos a passar mal, principalmente a chuva dessa semana, há dias, passamos mal. A água deu retorno, a água que saía do Tiso, isso tudo incumbiu, entrou nas casas. E gostaríamos que o governo vesse pelo menos essa parte, a administração municipal, né? Que vê-se essa parte mais rápido possível. Coisas estragaram, televisão não está a trabalhar mais, estragou, geleira não está a trabalhar mais, porque entrou água. É uma triste realidade que estamos a viver aqui. Como vocês podem aqui constatar, os buracos e as pessoas... E tem muita gente que vive aí embaixo e que está a ser difícil se deslocar num determinado sítio para ir num outro sítio. A água está entrando nas casas? Olha, aqui a água mesmo está a entrar, está a invadir as residências. O administrador municipal de Cabinda, Luís Avelino Yebo, disse que os técnicos estão a trabalhar no processo de alojamento de algumas famílias, a reparação das vias e o saneamento básico nas valas de drenagem. Em termos de números, estamos a falar de 174 residências inundadas, mais de 870 famílias afetadas, portanto, e as equipas dos bombeiros, portanto, o Gabinete Municipal da Proteção Civil e Bombeiro e o próprio Comando Provincial da Proteção Civil e as equipes da própria administração, tivemos que nos desdobrar em várias frentes no sentido de dar resposta a esta situação. Estamos a falar aí da escola Jica, a escola de Angeré, a escola Lombo Lombo, e se tivermos que falar no município de Liambo, estamos a falar da escola de Chaz e também, portanto, o Punivo de Cabaçango. Portanto, são essas zonas que foram indicadas em caso de, portanto, situação extrema, termos temporariamente colocar as famílias, criarmos as mínimas condições até que a situação se restabeleça. O INAMET continua a prever chuvas intensas para a província de Cabinda para os próximos tempos. Um padre de 35 anos foi constituído arguido, suspeito de envolvimento na morte dos 2 seminaristas nos arredores da cidade de Lubango, na madrugada do dia 7 de fevereiro, supostamente por ciúmes. É igualmente acusado de participação no crime um jovem de 31 anos, funcionário hoteleiro, amigo do sacerdote e das vítimas. É o primeiro caso na Huila em que um líder religioso é suspeito de homicídio. Um padre de 35 anos foi constituído arguido, suspeito da participação na morte de 2 seminaristas nos arredores da cidade de Lubango, na madrugada de 7 de fevereiro, supostamente por ciúmes. Está igualmente acusado de envolvimento no crime um jovem de 31 anos, funcionário hoteleiro, amigo do sacerdote e das 2 vítimas, com quem conviveu ao longo de todo o dia dos factos.
De acordo com o chefe do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia na Huila, os acusados foram presentes a um juiz de garantias que aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência, com apresentação quinzenal às autoridades enquanto decorre o processo. Eles não se encontram detidos, estão a responder o processo em liberdade, porque lhes foram aplicadas 2 medidas cautelares: termo de identidade e residência e apresentação periódica às autoridades. Ou seja, quinzenalmente eles se apresentam ao instrutor do processo. Também, tal como dissemos, a cena de ciúme, que nas investigações até agora nós compreendemos que talvez seja o móvel do crime, é entre o jovem do hotel e um dos seminaristas. Mas a relação entre o jovem do hotel e do padre era uma relação muito próxima. O oficial da polícia realça que as investigações apontam que os suspeitos e as vítimas, depois do convívio, despediram-se por volta das 0h10, ao que se seguiu toda a cronologia trágica. Das investigações apontam que entre as 0h10 até as 0h51, provavelmente os 2 amigos teriam se despedido dos seminaristas, porque os seminaristas foram vistos a passarem por um outro local. E quando eram 1h20, os seminaristas foram assassinados. Quanto à forma como foram mortos os seminaristas, os dados da polícia apontam que um foi esfaqueado 2 vezes e o outro asfixiado até a morte. Das investigações apuradas, conseguimos constatar que o primeiro seminarista, que durante o dia havia as cenas de ciúme, foi esfaqueado com uma faca na região lombar e outra na região torácica. Os suspeitos já foram presentes ao Ministério Público. Os lares de acolhimento em Luanda enfrentam dificuldades como a superlotação, falta de condições de moradia condigna, alimentação, assistência médica e medicamentosa. Estas preocupações foram manifestadas hoje pelos idosos do Beiral durante a visita do governador de Luanda ao recinto. Com capacidade para abrigar mais de 200 pessoas, o lar Luther Rescova e o Beiral abrigam quase o dobro da sua capacidade, o que dificulta o atendimento e a atenção dada aos internos. De acordo com a diretora provincial da Ação Social, Família e Igualdade dos Gêneros, o Beiral é o único centro que acolhe idosos em Luanda e que, por conta disso, existe a sobrelotação. A superlotação deve-se em que os idosos, quando chegam para aqui, infelizmente já não saem. E a nível da província de Luanda, o lar da terceira idade é o único lar que recebe pessoas idosas. Algumas vêm de outros pontos do país. Para conferir dignidade às pessoas mais vulneráveis, o governador de Luanda, Luiz Nunes, visitou os lares Uzola, Beiral e Luther Rescova. Durante a visita, os idosos levantaram vários problemas vividos na instituição. Aqui, a vida aqui não está nada em condições. Come-se mal, dorme-se mal, vivemos muito mal. Dormimos mal nos mosquitos. Não tem camas suficientes, não há colchões. Para onde foram essas coisas, a gente não sabe onde é. Havia muita coisa aqui. Que ajudasse mais a quem que nos desse jantar. Porque geralmente seus pais se cansam e muitos não comem. O capaco deixou de abastecer e aqui a fome aumentou. No Beiral ficou a promessa de resolução dos problemas levantados. Luiz Nunes garantiu que, apesar das reclamações dos idosos, o que mais lhe preocupa no momento é o estado das instalações do lar Luther Rescova. Também vamos, portanto, melhorar as condições
dos nossos mais velhos, e eles foram os próprios que disseram o que mais necessitam. O problema das respectivas instalações, a acomodação, não tem colchões, não tem mantas, não tem ar-condicionado. A estrutura em si precisa de uma melhorada. Mas como preocupa é o Centro Lúter Rescova. Um lar de acolhimento pode ser a casa de muitas pessoas. Muitos encontram nestes centros um lar para chamar de seu e amigos para olhar como família. Vários motivos levam as crianças e idosos até o lar, desde abandono familiar, maus tratos e abuso psicológico e físico. Por dificuldade é outra coisa, porque eu já sou órfão de pai, já que há 13 anos. De lá para cá são muitas dificuldades. O dia a dia daqui não é assim tão muito bom, mas é muita luta, Aqui a vida não é dura mesmo, é dura, sim. O Lúter Rescova abriga mais de 200 crianças e foi fundado no ano de 2020. O diretor do Hospital Geral de Benguela disse hoje que a unidade hospitalar que dirige está preparada com meios humanos e materiais para atender eventuais casos de cólera. A província de Benguela não registra nenhum caso da doença. São mais de 32 médicos que serão capacitados nos próximos anos em diversas especialidades, de acordo com as necessidades da maior unidade hospitalar da província de Benguela, cujo ano acadêmico foi aberto nesta sexta-feira, orientado pelo seu diretor-geral. Que é o nosso objetivo, mais médicos formados em Angola, para melhorar então a assistência médica no nosso país. Pronto, como se sabe, o rácio médicos e doentes ou pacientes ainda está longe de ser aquilo que é esperado no nosso país. Então, o nosso desafio é continuar a formar o maior número possível de médicos e com a qualidade que se impõe. A direção tem como propósitos futuros inserir especialidades que obrigam a unidade a recorrer à capital do país para o devido tratamento. Pronto, estamos a nos desafiar, a ver se começamos também com o curso de imagiologia, o curso de dermatologia e assim como o curso de neurologia. Pronto, são especialidades carenciadas no nosso país, especificamente na província de Benguela, porque pronto, transferimos menos para a província de Luanda, por exemplo, que é a referência que nós temos no nosso país, e ou para fora de Angola. Os formandos reconhecem a importância da existência de mais médicos a olhar pela demanda populacional e o ínfimo número de especialistas. Somos atualmente cerca de 10 mil e tal médicos no país, e desse número não sei quantos, mas nem todos somos especialistas. É uma unidade enorme e a cada dia recebemos muitos doentes e temos um número grande de internamentos por esse hospital. E quanto mais profissionais formados nesta área, é uma mais-valia tanto para a unidade e para a população em geral que cá vem como doentes internados. Visto que existem poucos em Angola, então o nosso objetivo é aumentar mais o grau acadêmico para posteriormente fazer parte do desenvolvimento do país no ramo da saúde. O Hospital Geral de Benguela e a abertura do ano acadêmico de internato complementar de especialidades médicas 2025. Em Malange não existe tapete asfáltico nem terraplanagem na via que liga Malange-Sede, a capital da província, ao município da Marimba. A nossa equipa percorreu 200 quilómetros para chegar à sede de Marimba. As dificuldades só as imagens podem mostrar. Veja na reportagem da Edna Firmino e também de Pedro Borges. No troço Malange-Sede e município de Marimba não existe asfalto, situação que torna a viagem extremamente difícil. Os carros entalados desenham a paisagem, que se funde com o imenso verde que rodeia toda a zona, devido à complexidade das vias de acesso. Estes automobilistas estão parados há exatamente 2 dias na via, por danos na viatura causados pela inexistência de estradas. A estrada está mesmo péssima. Estamos aqui a lutar de Marimba a Malange, está mesmo péssimo. Já estamos há 2 dias no caminho.
não temos socorro, estamos a procurar dar solução para ver se chegamos até Malange. Chegamos ali, encontramos uma viatura entalada, tentamos fugir, procurar um outro espaço para passar, não conseguimos, então a cruzeta acabou por partir. É melhorar a estrada tem que... A estrada mesmo, pelo menos fazer terraplanagem, uma coisa assim, porque em frente onde vão não será fácil. Águas paradas, ravinas, buracos, então são as dificuldades. Estou aqui no Milende, estava para passagem para o Casans, cheguei aqui à estrada, conforme vejam, todo péssimo e não tenho como, estou aqui desde as 5 horas, estou à espera de alguém que me puxe, só para continuar a viagem. O trajeto sempre é assim péssimo, não tem como, pior quando há mais chuva, menos de uma semana de demora. Há sítios que podes passar por aí uma noite, 2 noites, consoante tempo e os outros que te ajudam. O trajeto Malange-Marimba é cansativo. Com a inexistência de estrada, os carros ficam atolados. Infelizmente, este é o processo que todos os agentes do FAS passam no momento de levar a transferências sociais monetárias Cuenda. Fizemos este trajeto com o fim único de levar às famílias carenciadas os valores referentes ao programa Cuenda, que pela primeira vez chegou ao município da Marimba, que dista a 210 quilômetros da sede da província de Malange. O caminho até Marimba é um verdadeiro martírio, principalmente os últimos 65 quilômetros. Os técnicos do Instituto de Desenvolvimento Local FAS disseram que, apesar da complexidade da estrada, nenhuma família fica para trás. O grande desafio é mesmo as vias de acesso, não é? Já estamos habituados, infelizmente, por ironia do destino, sempre pedimos estradas aqui nesse município, mas nunca conseguiram satisfazer as nossas necessidades. Ouve-se já que brevemente teremos o troço asfaltado. Esperamos que isso bem seja uma realidade, senão é mesmo difícil. O objetivo, o Cuenda está aí a chegar e os municípios vão receber com muito agrado e é um motivo de alegria. Isso tem sido o nosso dia a dia. Nosso dia a dia é o nosso desafio. Nós desafiamos e com este desafio conseguimos levar o benefício às famílias. O objetivo é ninguém ficar para trás. As equipas têm que fazer um esforço adicional para alcançar as famílias, mas tal como temos dito, nenhuma família ficará de fora por força do contexto. Vamos atingir todas as famílias, não importa o contexto. O recém-nomeado administrador municipal da Marimba disse que entre os projetos para o município, as prioridades são as vias de acesso e a construção de furos de água. A nossa administração vai basear-se em 4 pontos fundamentais: vias de acesso, cuidados primários da saúde, a energia, a água às nossas populações, porque as populações, sobretudo da comuna do Tembo-Aluma, têm muita dificuldade. Então vamos continuar com o projeto de furos de água em algumas localidades já identificadas, para que as populações sejam bem servidas por este líquido precioso. Já há um projeto em curso, as empresas já estão identificadas, acreditamos nós que a qualquer momento as obras de reabilitação da estrada da sede da província ao município de Marimba será resolvida. Esta imagem é aquilo que passamos para chegar ao destino final. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje em audiência o líder do Parlamento cabo-verdiano. Austelino Tavares Correia foi ao Palácio da Cidade Alta apresentar cumprimentos ao chefe de Estado no quadro da visita que faz a Angola e que visa essencialmente o reforço da cooperação parlamentar. O líder parlamentar cabo-verdiano aproveitou a ocasião para felicitar o chefe de Estado angolano pela sua eleição para a presidência da União Africana. Austelino Tavares Correia elogiou o empenho do Presidente João Lourenço na pacificação austral do continente. Acompanhado dos líderes dos grupos parlamentares do MPD, PAICV, um representante da UCID e um deputado do Grupo de Amizade Cabo Verde-Angola, Austelino Tavares Correia foi recebido no Palácio da Cidade Alta num ato de cortesia da parte do presidente João Lourenço, uma vez que a delegação está em Luanda para cumprir uma agenda focada no reforço da cooperação parlamentar. Todavia, no encontro que durou pouco mais de 20 minutos, as duas entidades avaliaram a cooperação estável entre os dois países, sendo que a história de Angola e de Cabo Verde se confunde, pelo menos no que diz respeito à luta de libertação do julgo colonial. Austelino Tavares Correia enalteceu o trabalho de Angola e do seu presidente na resolução de conflitos que assolam a região dos Grandes Lagos e da África Austral. O parlamentar felicitou o presidente João Lourenço pela sua eleição ao cadeirão máximo da União Africana. Cumprimentamos o Sr. Presidente e felicitamos
pela eleição para presidir a União Africana. Nós temos muita esperança na presidência de Angola à União Africana, tendo em conta a forma inteligente e competente como Sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Angola, tem exercido a sua presidência e todo o papel que tem desempenhado a nível da região aqui, mas a nível do continente, na promoção da paz, da ação convivência e da estabilidade política. Portanto, nós pensamos que a sua presidência irá contagiar positivamente os países africanos, sobretudo aqueles por onde nós temos sinais de instabilidade política e de conflitos. À saída da audiência, o líder do Legislativo do Arquipélago sinalizou que Angola e Cabo Verde nutrem boas relações nos mais diversos domínios de cooperação. Na curta entrevista concedida aos jornalistas, Austelino Tavares Correia enumerou algumas organizações em que fazem parte os dois países para colocar acento tónico no nível de parceria de ambas as nações, que este ano celebram 50 anos de independência nacional. A exercer um papel muito importante, quer a nível dos chefes de Estado, quer a nível da Assembleia Parlamentar da CPLP. Temos debatido questões que têm a ver com a democracia, com a estabilidade, com o Estado de Direito democrático, com a dignidade da pessoa humana. Portanto, tudo isto tendo em vista a sã convivência, a paz, a tranquilidade e, em última instância, portanto, a felicidade dos nossos povos. Mas também a nível da UIP, quer Angola, quer Cabo Verde, nós fazemos parte da UIP e temos tido contribuições importantes, com intervenções de ambas as partes, muito importantes na promoção da paz, como disse, na promoção do desenvolvimento sustentável dos nossos países. Portanto, temos tido esse posicionamento, essa intervenção muito boa e sempre Angola e Cabo Verde nós temos vindo a consertar o nosso posicionamento e as nossas intervenções nesses organismos internacionais e regionais. Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, à saída da audiência que lhe foi concedida esta sexta-feira pelo chefe de Estado angolano João Lourenço, a trabalhar em Luanda desde a passada quarta-feira, Austelino Tavares Correia e a sua homóloga Carolina Cerqueira testemunhar a assinatura de um programa de cooperação parlamentar com foco no reforço institucional com duração de 1 ano. O acordo rubricado visa o reforço institucional através de programas de formação interparlamentar nas áreas do processo legislativo, modernização parlamentar, digitalização e da segurança cibernética. Recorde-se que o protocolo de cooperação parlamentar assinado em 2014 entre Angola e Cabo Verde foi renovado em 2023, por ocasião da visita oficial da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, ao arquipélago da África Ocidental. E ainda sobre a audiência, a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu hoje representantes de instituições e organismos internacionais de ensino. No encontro foram abordadas questões relacionadas com o reforço da cooperação no setor da educação e estratégias para o desenvolvimento do ensino no país. Entre os participantes, Albert Nsegiuma, da Associação de Desenvolvimento da Educação em África, afirmou que a sua instituição garante apoio a Angola na necessidade de ajustar o ensino técnico-profissional às exigências do mercado e reforçar a educação de base e das raparigas. Então, nós, como ADEA, Associação para o Desenvolvimento da Educação em África, com outros parceiros que nós podemos mobilizar, estamos disponíveis para apoiar o governo angolano para, portanto, abordar esses 3 desafios aqui abordados, né? A educação de base, a questão do desajuste entre o ensino técnico-profissional e a real necessidade do mercado de trabalho, assim como a educação das raparigas. A representante do Fundo de Desenvolvimento da Educação do Brasil, Fernanda Mara de Oliveira, também recebida em audiência, elogiou o programa de alimentação escolar angolano e compartilhou a experiência brasileira no abastecimento de alimentos nas escolas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Brasil, ele é basicamente o gerente operacional de todos os programas do Brasil. Desde o programa que estrutura a grande fonte de financiamento da educação básica, o programa de alimentação escolar, o programa Dinheiro Direto na Escola, que é uma grande oferta também, que ajuda para que as nossas escolas tenham boas estruturas, o programa Caminho da Escola, que é o nosso programa dos ônibus,
ônibus que faz o transporte das nossas crianças. E o desenvolvimento dessas atividades por meio do Fundo Nacional, ele tem estabelecido, via acordos de cooperação com o governo angolano, perspectivas para que a gente compartilhe as nossas práticas. A ministra da Educação, Luísa Grilo, manifestou preocupação com o abandono escolar, que atinge 17% dos alunos, e anunciou um programa para garantir água, saneamento e merenda escolar em todas as escolas do ensino de base até o próximo ano letivo. Nós estamos a trabalhar para que no próximo ano letivo, portanto, ou seja, em setembro, nós possamos começar a trabalhar plenamente. Estamos a criar as bases para que possa ser. Em princípio, nós estamos a trabalhar e estamos a projetar que todas as escolas primárias possam beneficiar da alimentação escolar. Por isso, nós vamos poder acompanhar, ver até que ponto este programa tem impacto efetivamente na redução das taxas de abandono escolar. Esse é um dos instrumentos que vamos utilizar. O outro é exatamente o programa da educação das raparigas, que é da saúde sexual e reprodutiva. No domínio do ensino superior, o governo italiano e a Universidade Carnegie Mellon dos Estados Unidos da América manifestaram interesse em fortalecer a cooperação universitária com Angola. Angola é um parceiro, um país muito importante para a Itália. A partir deste mês de janeiro já faz parte do plano do governo italiano. Matei. Os pilares são muitos: agricultura, saúde, energia, mas sobretudo educação. E acho que a cooperação interuniversitária foi um dos argumentos mais importantes da nossa conversa. Carnegie Mellon University, Africa. A Universidade Carnegie Mellon dos Estados Unidos da América tem 3 mestrados muito importantes em engenharia elétrica, em inteligência artificial e engenharia mecânica. E nós gostaríamos muito que estudantes angolanos pudessem frequentar. E o diretor-geral da Carnegie Mellon University apresentou oportunidades para a inclusão das universidades angolanas na rede Afritech, que congrega várias instituições de ensino superior do mundo, o que pareceu oportuno para o ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que reagiu às declarações no final. Sem a disponibilidade, nós vamos procurar engajar uma universidade que seja de referência e, a partir daí, vão-se abrir, naturalmente, oportunidades para que esta rede de tecnologia traga também novos aportes ao país. Em função do Dia de Carnaval, que se assinala 4 de março, feriado nacional, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social dá a conhecer ao público em geral que a partir do dia 24 até o dia 27 de fevereiro, portanto 24, 25, 26 e 27 de fevereiro, será acrescida mais 1h30 aos funcionários, às horas de trabalho dos funcionários da função pública. A medida não abrange quem labora em regime de turno. A diretora regional para a África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento garantiu que pode conseguir financiamento para os programas do Ministério do Ambiente, que visam impulsionar e preservar a biodiversidade. As declarações foram prestadas à saída do encontro que manteve com a Ministra do Ambiente. A audiência, que durou aproximadamente 45 minutos, foi suficiente para o PNUD reafirmar o seu compromisso para com os programas e trabalhos voltados ao desenvolvimento sustentável e às alterações climáticas no país. À saída do encontro, a secretária-geral adjunta da ONU felicitou as ações do Ministério do Ambiente na gestão de resíduos. Angola has a very ambitious Angola tem estado a trabalhar muito arduamente na situação do mercado de carbono. Angola tem estado a trabalhar também na gestão de resíduos e nós, PNUD, estamos aqui para apoiar esses programas e projetos que Angola tem estado o governo de Angola tem estado a trabalhar, especificamente o Departamento Ministerial do Ambiente, de formas a trazermos para a realidade a redução da produção de resíduos sólidos e transformá-los também. A RUNA, Ésia Conwa, garantiu advogar parcerias de financiamento para impulsionar a biodiversidade e a sua conservação em Angola.
formulating new projects around biodiversity. We have Queremos apoiar, trazendo financiamentos que possam impulsionar esta biodiversidade, especificamente na sua preservação e conservação, não apenas para esta geração, mas para as gerações futuras também. E, portanto, estamos a trabalhar na reformulação de programas que possam cooperar e andar em linha e em paralelo com os programas que já existem do Ministério do Ambiente e assim poder efetivar os desiderados que o Ministério tem. Por sua vez, a ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira, avançou que a audiência permitiu estreitar esforços para soluções de problemas ambientais que o país enfrenta. Entre as recomendações da secretária-geral adjunta da capacitação dos quadros do Ministério para melhor dar resposta aos desafios do setor. A capacitação, penso que a quase todos os níveis, e acho que foi aqui mesmo frisado que este foi um tema encontrado em vários departamentos ministeriais. Então há necessidade não só de caminharmos, mas também de melhorarmos essa nossa caminhada. Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira, no fim da audiência que concedeu à secretária-geral adjunta da ONU no último dia da sua missão de 72 horas ao nosso país. Muito obrigado. Só agradeço a ajuda. Não eu preciso mais gastar dinheiro de transporte, até porque a minha casa já é próxima do hospital. Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. O impacto social foi grande, os meninos estavam ou na escola particular ou na explicação. Impacto na A escola pública é gratuita, então trouxe um grande benefício. Agora o meu pai e a minha mãe já conseguem economizar, não vão pagar propina. No passado já sofremos bastante. Cabinda e Luanda, a voz da população. Estamos bem. Já é próximo da casa. Sentimos mais acomodados. Resta mesmo sentir esta alívio. É uma satisfação para a comunidade e para todos nós. PIM, reportagem da semana, exclusivo. Intermediários e mediadores de venda de imóveis. Registro no Instituto Nacional da Habitação. Em destaque. A secretária-geral da OMA reprova o comportamento de mulheres que colocam em causa a figura masculina quando ascendem a um cargo de liderança. Joana Tomás condena, por outro lado, a chamada discriminação positiva diante da competência e mérito das mulheres. Joana Tomás fez estas declarações durante o encontro que juntou mulheres de vários estratos sociais e de organismos das Nações Unidas. As mulheres devem continuar unidas para romper as barreiras e quebrar os rótulos impostos em função da extensão. É a visão da secretária-geral da OMA. Joana Tomás frisou que a diferença da liderança de uma mulher está na atuação participativa e de proximidade. Os rótulos que são colocados às mulheres, principalmente aquelas mulheres que são capazes, às vezes mais capazes que os seus chefes, tem muito a ver com a discriminação que os homens chamam de discriminação positiva. A discriminação positiva ou negativa não existe. Discriminação é discriminação. O que nós temos que também colocar nas nossas cabeças, nós mulheres, é que os homens têm medo da nossa ascensão, tanto na vida política, econômica e social. Porque nós, as mulheres, quando ascendemos, os homens pensam que nós vamos colocá-los abaixo. Mas nós ascendemos para crescermos juntos, para desenvolvermos juntos o nosso país. Joana Tomás reprovou o comportamento das mulheres que colocam em causa a postura de um homem por ascenderem a um cargo de liderança. Uma mulher verdadeiramente líder respeita desde o marido em casa, mesmo que ele seja um marido que esteja abaixo de si em termos de hierarquia, até o seu empregado de limpeza no local onde trabalha. A representante das mulheres em Angola condenou e mostrou-se solidária com as famílias das camponesas mortas na província do Kwanza Norte. Expressar a nossa solidariedade às famílias do Kwanza Norte que perderam as suas mães camponesas por violência no meio rural.
nós nos solidarizamos e quando estivemos no Kwanza Norte já levantamos a nossa voz repudiando esses atos e mais uma vez pedimos à Polícia Nacional, aos órgãos de defesa e segurança e judiciais para que estes que estão a cometer esses crimes, tirando o sossego das mamães do meio rural, sejam então localizados, julgados e condenados para devolver a tranquilidade das nossas mães no meio rural. Secretária-Geral da OMA, Joana Tomás, em representação da vice-presidente do MPLA, Mara Kiosa, no brunch proporcionado pela secretária-geral adjunta da ONU, a nigeriana Aruna Eziankowa. A província do Ambo, a cidade ecológica, terá o primeiro centro de reciclagem do país, sendo um projeto inovador que vai permitir melhor tratamento dos resíduos sólidos. Orçado em mais de 3 mil milhões de dólares, feito por via da linha de crédito da China, o corredor do Lobito vai garantir maior empregabilidade à juventude e contribuir para a diversificação da economia. O valor global do investimento, quer na reabilitação do caminho de ferro de Bengala, quer também das infraestruturas a nível do Porto do Lobito, foi na ordem dos 3,2 mil milhões de dólares. Esse investimento foi feito por via de linhas de crédito da China, portanto não foi investimento, portanto foi financiamento contratado pelo Estado angolano para fazer a reabilitação destas infraestruturas. O importante para nós era garantir que colocaríamos estas infraestruturas ao serviço da economia nacional e ao serviço da economia regional e global, para podermos recuperar exatamente esse investimento. Nesta fase, a infraestrutura férrea dispõe de 2 plataformas logísticas, uma no município da Kaala e a outra na província do Mochico. Neste momento temos já o engajamento para 2 plataformas logísticas, uma que será aqui no Ambo, na Kaala. É uma plataforma logística eminentemente vocacionada para o agronegócio, portanto quer para a produção agrícola, conservação, eventualmente transformação e processamento dessa produção aqui na Kaala, e temos também uma plataforma logística na província do Mochico, que no Luau, que é a plataforma transfronteiriça que vai depois facilitar então o movimento de cargas entre Angola e a RDC. Música, dança e exposição de produtos da terra marcaram a atividade que reuniu administradores municipais, associações, empresários e investidores que atuam no mercado nacional e não só. Nós temos que fazer o fomento. Repare, a linha que vai desde o Luau até o Lobito já está ela toda parcelada. Nós já sabemos as terras de um lado e do outro. Então o que nós temos que fazer é fomentar essa agricultura. Com essa produção vamos trazê-las para os entrepostos aduaneiros e vamos resolver o problema do povo. Nós tínhamos a visão de que a maior parte dos investimentos era só para empresários estrangeiros e já tivemos aqui a certeza que nós também podemos ter acesso a essas oportunidades. Uma vez que o corredor do Lobito vai trabalhar com o Congo e a Zâmbia, então isso vai ajudar as trocas comerciais. Desde o setor da energia, melhoramento das estradas, criar um ambiente propício no sentido de que o empresariado deve investir no corredor do Lobito. Há várias oportunidades, desde infraestruturas principalmente para a estocagem de produtos. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação fez menção das necessidades que o setor carece. No domínio das pontes, obviamente o inventário feito e dentro do programa que nós temos, nos permite dizer que nós temos estimado só para o programa de pontes, mas nós temos estimados para o período 2023 para 2027 uma necessidade premente de 175 milhões de dólares para as nossas pontes todas. O Estado, no âmbito do Programa de Urbanismo e Habitação, já produziu mais de 350 mil habitações em centralidades, em urbanizações, em projetos sociais. Já alojamos mais de 2 milhões de cidadãos, mas o déficit habitacional no nosso país ainda é grande. Desde 2023, que o número de utentes que usam a internet no nosso país é de mais de 7 milhões de pessoas. Os dados foram avançados nesta sexta-feira pelo diretor-geral do Instituto de Telecomunicações, na segunda edição do Fórum de Governança da Internet em Angola. São inúmeras as dificuldades enfrentadas no nosso país quando se trata de utilização da internet, desde desigualdade de acesso às ferramentas tecnológicas
cyberataques, massificação e inclusão digital. Para se encontrar soluções para estes problemas, foi realizado nesta sexta-feira em Luanda a segunda edição do Fórum de Governança na Internet em Angola. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, que procedeu à abertura do evento, disse que será lançada uma plataforma de gestão de ameaças nas empresas. Está igualmente em preparação e num estágio bastante avançado o lançamento de uma plataforma de segurança empresarial e gestão de ameaças concebida para certificar e incentivar a adaptação de boas práticas de cibersegurança nas empresas, independentemente da sua dimensão. O surgimento desta plataforma nasce de um profundo estudo de mais de 20 normas internacionais de cibersegurança, mas sem perder de vista as necessidades e realidade objetiva das nossas empresas. A ocasião também serviu para homenagear os pioneiros da internet no nosso país. Um dos percussores, Dr. João Sebastião Teta, apelou para o uso racional desta ferramenta. Um dos grandes desafios que é a formação do homem. Eu sempre digo que a educação e, em particular, a academia são a locomotiva para o desenvolvimento. Temos que apostar um pouco mais na educação e na formação do homem, porque de nada vale ter infraestrutura ou ter um carro muito bonito quando o motorista não saber conduzir e nem conhecer o código de estrada. Aqueles que têm os recursos, acesso à internet fácil, não podem servir-se da internet para difamar, para, digamos assim, criar falsas informações, para deformar. Porque hoje o grande problema da internet é até passar conhecimentos completamente distorcidos. Em vez de formarmos, estamos a deformar. O diretor do Infose, André Pedro, afirmou que atualmente mais de 7 milhões de pessoas utilizam internet em Angola. O projeto Angola Online, que é uma iniciativa pública do Ministério, nos últimos 3, 4 anos tivemos cerca de 7 milhões de angolanos a utilizar essa plataforma pública de acesso à internet para os angolanos. Bem, a tendência é crescer. Imaginem, se nós, enquanto governos, até 2023 estávamos com cerca de mais de 170 pontos livres de internet, acrescenta agora os 300 pontos do Banco BAE, mais os 124 pontos da Unitel, deve imaginar que aqui temos o duplicar da quantidade de pontos de acesso livre, o que vai também permitir que essa duplicação na utilização da angolana tenha acesso a estes pontos de internet livre. Em Cabo Verde, cerca de 500 mil pessoas utilizam a banda larga. A diretora do Departamento de Tecnologias de Informação da ARME, Suzete Pereira, frisou que com este dia de network pretende levar a experiência para o seu país. 500.090 acessos de internet, assinaturas de internet. Não é? Isso é um número maior do que o número de habitantes de Cabo Verde, mas isso é porque o cabo-verdiano, pelas estatísticas da ARME, o cabo-verdiano gosta de utilizar ou prefere utilizar o acesso da banda larga móvel. Nós temos em comum a parte de pessoas que não têm uma literacia tão boa na área do digital. Então, nós queremos aprender aqui com a realidade de Angola e também fazermos lá em Cabo Verde. O fórum foi prestigiado por especialistas nacionais e estrangeiros, entidades governamentais que dão expressão ao diálogo global. Empresários e representantes da Banca Nacional e de algumas instituições públicas ligadas ao setor do comércio estiveram reunidos em Luanda para analisar estratégias de negócios sustentáveis e que impulsionem a economia nacional. Durante o certame, a secretária de Estado para a Indústria, Augusta Fortes, convidou o setor privado a comprometer-se em fazer investimentos na inovação verde para ultrapassar os desafios sociais e ambientais que o país atravessa. O nosso país tem uma biodiversidade rica, vastos em recursos naturais e uma força de trabalho jovem e dinâmica. E o exemplo é os jovens que comprometeram-se em realizar este evento. Se aproveitarmos estes recursos com sabedoria, espírito de compromisso, colaboração e políticas visionárias que incentivam as empresas a integrar a sustentabilidade nas suas estratégias, podemos facilmente nos posicionar como uma referência para a economia verde em África e, quiçá, no mundo. Um dos oradores internacionais convidado ao evento foi Felipe Borges, especialista em gestão de projetos pela Universidade Católica de Minas Gerais.
vê Angola como um país de oportunidades para desenvolver negócios sustentáveis. De fato, eu vejo que Angola, por estar numa crescente, está emergindo ainda, crescendo, desenvolvendo economicamente, tem grande potencial para incorporar a estratégia ESG dentro dos seus negócios, incorporar ali as questões de sustentabilidade nas suas operações, nos seus empreendimentos, e aí, de fato, vai ser um componente, é uma oportunidade que o país tem de coordenar ações entre iniciativa privada e poder público para desenvolver políticas que façam com que os negócios sejam cada vez mais... Participantes no evento sublinham que a base de todo um projeto deve ser a sustentabilidade, já que representa fator essencial para o futuro das organizações. Esse é o caminho, porque a sustentabilidade permite que, quando os projetos são criados, não seja só uma coisa que aconteça no momento. Ou seja, quando se planeia e quando se tem uma estratégia de sustentabilidade, cria-se uma empresa e cria-se um caminho de futuro. E isso vai permitir que o país cresça também com maior força, sem ficar fragilizado. O encontro teve como objetivo debater e encontrar medidas sustentáveis para a salvaguarda do meio ambiente, o crescimento econômico e sustentável para Angola, segundo avançou Nara Machado, responsável pela organização. Decidimos juntar todas as outras pessoas que, tal como nós, sentimos a necessidade de nos informarmos mais, conhecermos mais, nos prepararmos melhor e estarmos diretamente alinhados àquilo que são as normas já existentes e regulamentações do nosso país. É bem verdade que às vezes nós conseguimos ter acesso a muitas informações existentes, mas não conseguimos ter um contacto direto como hoje nós podemos ter. E de igual forma decidimos trazer aquelas pessoas que têm muito mais experiência que nós, têm uma outra realidade, para servir de suporte, de motivação, que foi a presença do nosso especialista brasileiro, Felipe Borges. No próximo bloco, o desporto no país e ainda a reportagem da semana com os avanços e paralisações das obras do PIM. Movuto Canguina. Bem-vindos de volta. A TV Girassol começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre o setor imobiliário. Na primeira matéria da série, vamos olhar para os angariadores, os conhecidos intermediários, que vão ser registados no Instituto Nacional de Habitação. O objetivo é regularizar e ordenar o setor imobiliário. Veja na reportagem do Ernesto Jaime e também do Bruno Costa. Intermediários de casa e mediadores vão ser registados a partir da próxima semana pelo Instituto Nacional de Habitação. A campanha começará em Luanda e vai estender-se às outras províncias, segundo fez saber o consultor de imóveis Augusto Fernandes, afeto ao Instituto. O Instituto Nacional de Habitação, dentro daquilo que são as suas competências atribuídas pela Lei de Mediação Imobiliárias e a Lei de Branqueamento de Capital, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, criou as condições para que, a partir da próxima semana, comece o exercício de licenciamento da atividade imobiliária em todo o país. O projeto arranca em Luanda, depois vai estender-se para a província de Benguela e vai seguir-se para o país todo, onde os agentes imobiliários passam já a ter uma licença para o exercício da atividade imobiliária atribuída pelo Instituto Nacional de Habitação e a partir daí começamos a entrar na normalização do mercado imobiliário. Segundo Augusto Fernandes, os angariadores, vulgo os intermediários, serão apenas registados, já os mediadores, licenciados. A nossa lei só tem duas figuras de agentes imobiliários, corretores, os mediadores imobiliários, que estes, no final do dia, devem ser licenciados pelo Instituto Nacional de Habitação, e depois tem uma segunda figura que são os angariadores imobiliários. Os angariadores imobiliários, que podemos chamar de outros nomes que vulgarmente são ditos na rua, mas legalmente eles são chamados de angariadores. E esses angariadores devem trabalhar junto dos mediadores, ou seja, são trabalhadores dos mediadores que têm uma bolsa dentro do Instituto Nacional de Habitação, onde eles são
não é, podemos dizer, registados, não é, e controlados. No país, intermediar arrendamentos ou venda de casa tornou-se um negócio recorrente para muitos cidadãos. Porém, exercer a atividade sem alguma legalidade pode muitas vezes descredibilizar o trabalho. Por esta razão e para um melhor controle, já está a decorrer um processo de identificação destes entes. O que nós temos aqui é um processo que começou, que não tem fim. O que nós vamos fazer é normalizar o funcionamento do mercado imobiliário, garantindo segurança a todas as partes que vão decidir fazer negócio neste ecossistema que já existe e agora será melhorado ou introduzido no sistema formal. E quem não estiver registado, mas ainda assim exercer as atividades deste setor, vai sentir a mão pesada da lei. Os termos da lei vão resolver. Não é? Nós temos um país que não nasceu agora. Você tem instituições criadas para o efeito de certificação e no licenciamento. Depois tens instituições criadas para o efeito do controle do exercício da atividade comercial. Não é só o Instituto Nacional da Habitação. A ANIESA vai passar e vai, no final do dia, notificar e certificar que, de facto, as pessoas que têm os estabelecimentos com as letras por fora, mediador imobiliário, estejam totalmente certificados para o exercício da atividade. Não é uma atividade diferente da atividade bancária. Programa Integrado de Intervenção nos Municípios. Conclusão e paralisação de obras. Em destaque. Do empate frente ao Desportivo da Huila, o Petro de Luanda pretende fazer melhor na próxima jornada. Segundo o treinador principal, Ricardo Scheu, a equipa vai encarar o próximo adversário sem receio. O primeiro embate do clube tricolor na segunda volta do Girabola não correu como esperado após empate frente ao Desportivo da Huila. Renovadas as baterias, as atenções estão voltadas para o próximo duelo que, segundo o treinador Ricardo Scheu, não pode ser olhado como fácil. A pior coisa que pode acontecer é olharmos para a classificação e pensarmos que vai ser um jogo fácil, porque não vai ser. Relembrar que o Isaac, se calhar, foi a equipa que mais dificuldades nos criou na primeira volta, curiosamente. Trocou alguns jogadores, trocou o treinador, entretanto, e depois aquela motivação extra, que ainda agora o Quinito disse. Parece que os jogadores, quando jogam contra o Petro, estão a jogar contra o City ou contra o Barcelona, têm uma motivação extra e dão a vida. Nós notamos isso porque fazemos análises e vemos que as equipas se transformam por completo. Portanto, da nossa parte, vamos ser sérios na abordagem ao jogo, vamos olhar para o Isaac como se tivéssemos que olhar para o Ilieta ou para o 1º de agosto, porque tem que ser essa a nossa forma de estar, porque os pontos nesse jogo são iguais ao jogo contra outro qualquer, são 3 pontos que estão em disputa e é isso que nós queremos chegar rapidamente já aos 43. Por sua vez, o defesa Quinito mostrou-se preparado para mais um duelo e afirmou que o setor defensivo tem cumprido na íntegra com as orientações do treinador. A ação da equipa adversária, nesse caso, não tem em conta. Eles sabem muito bem que vão jogar com o Petro. Todo mundo, quando vai jogar com o Petro, quer sempre mostrar, mostrar que está bem, né? Porque muitas das vezes eles podem estar na posição em que se encontram, não quer dizer que estão a jogar mal, né? Tem vários fatores que fazem com que a equipa às vezes fique naquela posição. Nós vamos entrar bem, como temos entrado sempre em todos os jogos, com o objetivo de conseguirmos sempre os 3 pontos. O Petro de Luanda, líder do Girabola com 40 pontos, vai enfrentar neste sábado às 16 horas no estádio 11 de novembro a equipa do Isaac de Benguela, que ocupa a última posição, ou seja, a 16ª da competição, com 9 pontos. A reportagem desta semana olha para as obras do PIM, o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios. Em Cabinda, os munícipes mantêm a esperança viva de ver concluídos os projetos do PIM, num total de 80 que estão contemplados a nível de toda a província. Dos já concluídos, a população destaca os benefícios das infraestruturas construídas. Já em Luanda, 102 projetos dos 195 foram finalizados. Os restantes, de acordo com o governador Luís Nunes, serão terminados nos próximos 2 anos. Veja na reportagem conjunta do Simão João, Suba Pedro, João Chico e Eliseu Dombelo.
Implementado com o objetivo de materializar ações de investimento públicos, de despesas de apoio ao desenvolvimento e de atividades básicas com prioridade para as ações de caráter social, de modo a inibir o êxodo rural e promover o crescimento econômico, social e regional mais inclusivo do país, o Plano de Intervenção nos Municípios, PIM, já resultou em ganhos significativos para algumas regiões. Desde o seu lançamento em 2019, várias infraestruturas sociais, como escolas, centro de formação e hospitais, foram construídos e requalificados um pouco por todo o país. Em Cabinda, por exemplo, a população encurtou distâncias na procura pelos serviços de saúde com a reabilitação do centro do Chiueca. Foi muito bem-vindo para esta comunidade, né? Porque no passado já sofremos bastante, tivemos que procurar longas distâncias para irmos encontro ao serviço médico, mas graças a Deus tudo foi resolvido a parte do executivo e nos meteu um hospital próximo. Nunca fui mais distante, só mesmo aqui no bairro anda só um bocadinho, já está. Nunca se preocupei mais o dinheiro de táxi, e só andar só um bocadinho, já está no hospital. Já antes não fazíamos ecografia, mas nesse momento as grávidas estão bem, estão fazendo ecografia e está-se fazendo mais análises aqui, já não vão fora para poder fazer suas análises. Tudo quase está-se fazendo mesmo aqui no hospital. A província teve a aprovação de 80 projetos do PIM, 20 deles concluídos, em que se destacam algumas escolas e infraestruturas para a iluminação pública. Estão a ensinar muito bem, graças a Deus, estamos a aprender muito bem. Os professores têm sido compreensíveis em termos de distância, porque a maioria da gente mora em bairros mais distantes daqui, né? Sim, atendendo a distância, as pessoas têm sido compreensíveis. Esta estrutura veio para melhorar aquilo que é a condição dos alunos, tendo em conta as instalações, as antigas onde nós funcionávamos e que agora estão a merecer obras de reabilitação. Nós viemos para aqui, para essa comunidade, nos sentimos mais acomodados, estamos com melhores condições de trabalho. Para além dos mais de 20 projetos de PIM que beneficiamos, temos apenas cerca de 3 ou 4 projetos paralisados por questões de concertação, tendo em conta a questão dos choques econômicos, a alteração do próprio preço dos materiais. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, a nível da província de Luanda, comporta 195 projetos, dos quais 102 já estão concluídos. O município de Viana, por exemplo, conta com 2 escolas do primeiro e segundo ciclo do ensino primário que, segundo alunos e encarregados de educação, trouxe um impacto social grande para a comunidade. Agora eu estou a estudar aqui na escola mais próxima da minha casa, porque antes naquela escola temos que apanhar táxi. Agora o meu pai e a minha mãe já conseguem economizar o meu lanche, tênis, as roupas e conseguir me prevenir de algumas coisas. É uma boa escola e os alunos são exemplares. Facilitou em termos de propina, menos gasto de dinheiro da propina e também é mais localizado de perto das casas. A partir do momento que apareceu essa escola aqui do PIM, os alunos, os pais tiraram os alunos do colégio mesmo por causa da parte financeira e puseram aqui que é uma escola pública gratuita, então trouxe um grande benefício. Todos aqueles alunos que tinham que usar o transporte para ir para a escola, então deixaram de usar o transporte, minimizar os custos e agora estudam todos aqui. Por causa da falta de alguns serviços, como de iluminação pública, o complexo escolar do bairro Pantanal, no Kikuchi, foi alvo de vandalização. Do que eu tenho conhecimento, 4, 5 vezes. Nós também colocamos um sino manual e o sino também foi furtado. Estava pendurado naquele fio, tiraram-nos o sino
Tiraram-nos as portas dos quartos de banho, torneiras e janelas. Isso tudo por falta de segurança. Acho que já deram conta que só passa a noite aqui com segurança. E essa aqui é uma parte que nos deixa um bocadinho agastados. Entretanto, o governador de Luanda, Luiz Nunes, assegurou que as obras inacabadas a nível da província serão concluídas dentro de 2 anos. Há obras do PIM que nós vamos concluir este ano. Nós arranjamos um financiamento que vai conseguir suportar o valor que nós vamos gastar nessas obras, o Porto Santo e a Escola de 7 Salas, aqui no Hoje ainda, mas vamos acabar também uma de Molevos, que é o centro de saúde de referência, a escola também de 7 salas que o Molevos tem. Há algumas obras do PIM, ou a maior parte delas, de todos os municípios que compõem a província de Luanda, nós vamos conseguir acabar durante este ano e 2026. Até dezembro de 2023, segundo dados do Ministério da Administração Pública, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios contava com 1.138 projetos concluídos, de um total de 2.358 elegíveis, e 565 apresentavam um nível de execução física superior a 70%. Veja daqui a pouco as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro ruandês da Integração Regional. Veja também o Carnaval Infantil no Mexico, que já arrancou. Katuali Sile. Estão de regresso às notícias. Os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira o ministro ruandês da Integração Regional, James Kabarebe, por alegado papel no conflito no leste da RDC, que opõe as forças do M23 ao exército da República Democrática do Congo, supostamente apoiado pelo Ruanda. Veja. Além do governante ruandês, as autoridades norte-americanas sancionaram também o porta-voz do M23, Lawrence Kanyuka Kingston. Também 2 empresas ligadas a Kanyuka registradas na França e no Reino Unido foram sancionadas. Os Estados Unidos da América pediram aos líderes do Ruanda que acabem com seu apoio ao M23 e retirem todas as tropas ruandesas do Congo, numa altura em que, segundo especialistas das Nações Unidas, há cerca de 4.000 soldados do Ruanda na República Democrática do Congo. A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Tammy Bruce, por via de um comunicado, referiu que os Estados Unidos também pedem aos governos do Congo e do Ruanda que responsabilizem os responsáveis por violações e abusos dos direitos humanos. O anúncio dos Estados Unidos da América disse que o ministro ruandês Kabarebe, que também é um oficial militar aposentado, tem estado em contacto com os rebeldes do M23 e lidando com a receita e exportação de minerais que os rebeldes apoiados por Ruanda adquiriram no leste do Congo. Nos últimos tempos, o M23 conquistou 2 importantes cidades do leste da RDC, nomeadamente Goma, capital da província do Kivu Norte, e Bukavu, capital da província do Kivu Sul, bem como outras relevantes regiões do leste, no segundo maior país da África em termos de extensão territorial. A China e a Coreia do Sul enviaram $4 milhões para o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da África. O ato é consequência e a primeira resposta ao congelamento da ajuda externa dos Estados Unidos, anunciou hoje a entidade. O financiamento de $4 milhões foi noticiado pela agência de informação financeira Bloomberg, que explicou que o continente recebe 84% dos cuidados de saúde provenientes de fora da região, incluindo os $500 milhões que os Estados Unidos se tinham comprometido a entregar. No final de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ordem para congelar a ajuda externa do seu país, canalizada principalmente através da agência USAID, uma organização da qual também ordenou o despedimento da maioria dos seus funcionários em todo o mundo. No entanto, a 13 de fevereiro, um juiz federal bloqueou temporariamente a ordem de Trump de congelar a ajuda externa dos Estados Unidos da América,
enquanto outro tribunal suspendeu o desmantelamento da USAID. E no Brasil, um vídeo amador registrou o momento em que uma criança de 2 anos entra em desespero e chora ao ser esquecida no pátio de uma creche municipal em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Por causa do ocorrido, 2 profissionais responsáveis pelas crianças foram desvinculadas da escola. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Bragança Paulista, em São Paulo, durante o momento da alimentação, uma criança da turma infantil de 2 anos saiu do campo de visão da professora e da auxiliar de desenvolvimento infantil e seguiu ao parque da escola. Sem conseguir retornar sozinha, começou a chorar até ser acolhida e levada de volta à turma. Assim que a direção tomou conhecimento do ocorrido, acionou a empresa responsável pela prestação de serviços, que juntamente com a equipe de supervisão foi até a escola para averiguar a situação. Após a identificação da turma da criança, as profissionais responsáveis foram desvinculadas, uma vez que negligenciaram o dever de cuidado e atenção, comprometendo a confiança na relação com a empresa e com os princípios que regem a secretaria. Além disso, os demais profissionais foram advertidos e orientados sobre a importância da vigilância contínua e da segurança dos alunos. A unidade escolar já retornou à rotina normal de atendimento, contando uma nova professora e uma nova vigilante. A Secretaria de Educação manifestou solidariedade aos pais, lamentando o ocorrido e reforçando que a Secretaria Municipal de Educação está a adotar medidas para evitar que situações semelhantes se repitam. Além disso, garantiu o suporte necessário para o atendimento psicológico da criança. Já arrancou o Carnaval Infantil no Luena. O evento conta com a participação de 20 grupos carnavalescos. As celebrações propõem-se trazer alegria à Avenida 1º de Maio, com o melhor da cultura local. A administração do Luena realizou nesta sexta-feira a primeira edição do Carnaval Municipal 2025. Segundo o responsável pela cultura, o evento contou com a participação de 20 grupos carnavalescos infantis que desfilaram no palco do 1º de Maio, de frente à estação do caminho de ferro de Benguela. Nós começamos a organizar o Carnaval no dia 7 de janeiro. Neste preciso momento estamos em festa. O Carnaval está a correr hoje. É o primeiro desfile de classe infantil e tem 20 grupos a concorrer. E amanhã teremos a classe de adultos, que teremos 13 grupos também a concorrer para o Carnaval provincial. A demonstração da dança Chianda foi o maior espetáculo do desfile. Apesar da intensa competição, a esperança de vitória permaneceu viva entre os responsáveis de cada grupo. E estamos à espera, porque todos nós estamos aqui convictos que temos essa liderança de poder levar esse troféu. Essa apresentação foi muito boa, embora que houve umas falhas, é humano, mas acredito que fomos muito bem e esperemos que seremos os vencedores. Após uma avaliação intensa por parte da mesa dos jurados, os mesmos decidiram anunciar o vencedor após o desfile dos 20 grupos. Temos em terceiro lugar o grupo Sacapenda com 465 pontos. A seguir, em segundo lugar, a União do Zorro com 600 pontos. Em primeiro lugar, temos o Chiquimissa com 795 pontos. Estava só para trabalhar. Não sabemos que vamos chegar só no primeiro lugar, não. Mas nesse momento estamos no lugar primeiro. Nós viemos preparados, cheio de teatros, não só rainha preparados para poder ganhar essa posição. Hoje ficamos por aqui no Dia da Língua Materna. Esta semana passou rápido, mas para a semana há mais. Um ótimo descanso. Sala Canaua. Boa noite.